Olá, boa noite, família Gesseia, amigas e amigos do Grupo Espírita Caridade em Ação. Nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, aqui estamos para as reflexões da noite, para a nossa palestra, hoje com o tema Mediunidade, Dom de Deus, ainda em comemoração aos 160 anos desta grande obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, que vem para nos trazer informações acerca do exercício da mediunidade. A mediunidade, essa tecnologia avançadíssima da comunicação, né, entre o plano espiritual e o plano físico. Então, hoje, para as reflexões desta noite, teremos João, palestrante, colaborador do Grupo Espírita, João Frederico, que nos trará reflexões sobre a mediunidade dom de Deus. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para esta noite de orações. Bem-vindo, João. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração com o GESEA. Então, nesse momento, vamos fazer a prece para que você possa começar com as suas reflexões. Querido Mestre Jesus, aqui te agradecemos pela tua mensagem de fraternidade, amor e paz, que nos ajudará a identificarmos em nós a centelha divina, para que, Mestre Jesus, estejamos identificadas um dia com as leis de amor e de fraternidade que regem a vida, provinda de Deus, nosso Criador. Aqui nesse instante, agradecemos pela oportunidade do estudo, do aprendizado, que nos faz com que avancemos na nossa jornada evolutiva, enquanto espíritos que somos. E na noite de hoje, que sejamos atentos para escutarmos, internalizarmos as reflexões que aqui serão trazidas. E sob a bênção de Deus, dos espíritos amigos que atuam no Centro Espírita Caridade em Ação, no Grupo Espírita Caridade em Ação, nós damos início à reunião doutrinária desta noite. E que assim seja. Bem-vindo, João. Com você a palavra. Obrigado, Magali. Muito bom estar aqui com todos vocês. Queremos dar as boas-vindas a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo aqui no GESEA, no Grupo Espírita Caridade em Ação, que está na internet, no canal no YouTube, no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam, participem. E é uma alegria realmente muito grande estar participando desse momento, dessa tecnologia, como você bem colocou, e assim também é a mediunidade, essa conexão que é Wi-Fi com Deus, com os espíritos, com o mundo invisível, e que todos nós temos a oportunidade de desfrutar, de usufruir, de também auxiliar e contribuir, porque a mediunidade é um instrumento divino, é um dom divino em nossas vidas. Nós vamos ver isso realmente mais adiante. Então, hoje nós temos o desejo de compartilhar também algumas reflexões com vocês, com todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, e acerca dessa faculdade humana que existe para nos ajudar, ao invés de atrapalhar, como muitos médios costumam até às vezes dizer. Mas isso é porque está no início, às vezes, da mediunidade, desconhece, ignora os recursos que Deus ofereceu a cada um de nós, aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos, mas a gente
ainda muito rebelde, ainda resistente, recalcitrante, nem sempre valorizamos. E pelo fato, às vezes, de ignorar essa ajuda, às vezes sofremos, sentimos dores, nos entristecemos, passamos por tantas dificuldades para só então nos despertar da alma, íntimo, perceber que aquilo tudo que foi ofertado é para o nosso bem. E a partir daí também assumir as responsabilidades, porque mediunidade é responsabilidade, não podemos esquecer disso. Então, o nosso desejo hoje é realmente trazer alguns aspectos gerais, até porque esse é um tema que pode ser extremamente ampliado, e não temos aqui a pretensão de esgotá-lo nesses próximos minutos. Nós vamos buscar também tecer algumas considerações, estimular também a todos que queiram e desejem estudar e se aprofundar, porque é um universo realmente maravilhoso e fantástico. Então, vamos em frente. Nós sabemos que a mediunidade é um assunto amplamente conhecido em todos os tempos. Não é novidade para a humanidade atual. E sempre foi conhecido em todos os cantos da Terra. Não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. Na verdade, esse é um tema que acompanha a própria história da humanidade. Os espíritos desencarnados sempre entraram em comunicação com os encarnados, sempre, comprovando, em verdade, a própria imortalidade. A imortalidade que foi uma grande revelação através do Cristo, dando a todos nós a prova de que a vida continua. E por isso mesmo é indispensável esse intercâmbio, essa troca, essa conexão com o mundo espiritual, entre esses dois planos, tanto o visível quanto o invisível. Então, desde lá dos primórdios, desde os primeiros cristãos que estabeleciam esse intercâmbio, né, através dos espíritos, os espíritos dos mortos, eles recebiam esses ensinamentos também. Eles tinham essa noção, embora ainda não muito consolidada. Então, as pesquisas demonstraram também os fenômenos mediúnicos, a ciência já vem cedendo também espaço a esses fenômenos que até então são inexplicáveis, aparentemente, mas quando se debruçam sobre o entendimento, a dinâmica, porque a lei divina, a lei natural, é a lei que rege o universo. E a ciência, embora ainda não esteja tão avançada, um dia conseguirá, sim, perceber a existência dessas leis de uma forma mais complexa e completa. Então, desde muito antes, a história já oferecia à humanidade relatos e mais relatos sobre os oráculos, sobre as pitonisas, sobre os sacerdotes, profetas e tantos outros. Criaturas que eram endeusadas, por assim dizer, porque mantinham essa conexão com o mundo invisível e faziam previsões, premonições e traziam realmente novidades até então que os encarnados jamais sequer poderiam imaginar. E isso daí realmente comprovou de uma forma bem contundente essa vida espiritual. E as entidades, a existência dessas entidades, desses espíritos, que assim como nós, já reencarnaram, já viveram na Terra, mas se encontram nesse mundo transitório, por assim dizer. Diante dessa realidade, realmente é possível perceber que nós não somos portadores de nada novo. Muita gente diz que o Espiritismo criou a mediunidade. Na verdade, a mediunidade já existia, mas o termo médium, mediunidade, de fato, foi criado por Kardec, que lá, quando começou a codificar a doutrina, decidiu nomear esse fenômeno. Então, o livro dos médiuns, que foi também sistematizado, organizado por Allan Kardec, traz esse conhecimento, traz esse entendimento
de forma muito esclarecedora sobre essa condição humana, uma condição que é inerente à humanidade, a um ser humano. Assim como ver, ouvir, falar, é mais um sentido, é um novo sentido, como os espíritos vão chegar até a dizer. Então, não foi a doutrina que criou a mediunidade, mas criou o termo mediunidade. Então, essa comunicação sempre existiu, sempre foi comum, e o próprio Cristo veio demonstrar isso, quando em vários momentos da sua trajetória aqui no mundo físico, demonstrou que ele conversava com esses espíritos. No Monte Tabor, quando ele conversava com Elias, conhecido como João Batista, que nós sabemos, com Moisés, já desencarnados, e os discípulos observavam Jesus conversando e sem entender naquele momento, naquela época. E outras passagens também, onde Jesus explicava e exemplificava a possibilidade desse intercâmbio. Então, ao se fazer visível também para os discípulos, mesmo depois da sua morte, Jesus demonstrou para eles que a vida continuava, que o mundo espiritual era uma realidade, é uma realidade. Então, ele se apresentou vivo em espírito, com a total prova dessa imortalidade. Mostrou-se a Madalena, a Tomé e a tantos outros, durante o período que ele ficou, falando sobre a vida espiritual, sobre o reino de Deus, aos seus discípulos, aos apóstolos, a todos que poderiam, naquele momento, estar ao seu lado. Então, assim como também Leon Denis vem nos trazer diversas informações, Allan Kardec, Leon Denis, mostrando que Jesus veio, na verdade, fortalecer a fé e a confiança dos discípulos, porque ainda não tinham isso muito bem determinado em seus corações, ainda tinha uma fé abalada por qualquer acontecimento. Não foi à toa que quando ele desencarna, aqueles apóstolos, discípulos, se entristecem, perdem a esperança, quando na verdade era exatamente o contrário. E essas aparições de Jesus também demonstraram que isso daí era algo que deveria estar muito bem consolidado na consciência, especialmente desses discípulos. Então, desde aquela época, Jesus já se apresentava de forma etérea para Madalena, para todos eles, para aqueles que estavam a caminho de Emaús, aquela conversa com aqueles dois discípulos que ele, naquele momento, dialoga e depois desaparece. E tudo isso representa, de fato, esse conhecimento da vida espiritual. E essa ressurreição de Jesus, como é muito conhecida, é a evidência final que prova a existência de tudo isso, que até então, naquela época, era muito difícil. Então, esse intercâmbio se torna muito comum, é instrumento para o médium, para essa faculdade que nós estamos hoje buscando entender e estudar cada vez mais, e a própria doutrina do Cristo vem nos revelar esses ensinamentos. Então, a mediunidade é um dom concedido por Deus a todos nós. Não foi apenas Jesus, mas todos os outros, todas as criaturas que habitam esse planeta. Em algum grau, são médiuns, têm essa sensibilidade. Então, é um dom, é uma faculdade, assim como respirar. E tem algo interessante no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz, quando o mentor, o espírito Alexandre, diz que esse dom, na verdade, significa realmente esse novo sentido à criatura humana. É como muitos dizem, é o terceiro olho. Então, é uma forma de dar significado à existência, a uma nova perspectiva, e principalmente considerando a evolução, o progresso,
Porque a mediunidade vem também como esse mecanismo de progresso para todos. Aí nos perguntamos, mas qual é a finalidade da mediunidade? E Allan Kardec vai traçar esse paralelo entre a convivência de Jesus com aquelas pessoas que ele esteve, que eram marginalizadas, e é a mediunidade inerente a essas pessoas, porque nessa época eram rotulados de espíritos, de pessoas inferiores, de pessoas que não tinham condições econômicas, socioculturais, e especialmente também do ponto de vista moral. Mas nós vamos saber estudar mais adiante que a mediunidade não tem correlação com a moral, no sentido de que existem pessoas que não têm uma moral mais elevada e, no entanto, têm mediunidade ostensiva. No entanto, o bom médium, nós vamos saber também, é aquele que já consegue educar a sua alma, já consegue cultivar virtudes morais, e aí sim, ele será um instrumento mais afinado com o propósito divino em sua vida, com o propósito que a mediunidade está ali oferecendo. Então, Kardec vai dizer que, assim como Jesus representava o remédio para aquelas pessoas que eram consideradas de má vida, em seu comentário, então a mediunidade também seria uma espécie de socorro, uma espécie de auxílio, sem distinção, para todas as pessoas de todas as classes e condições sociais. Todos nós temos, sim, a capacidade de praticar a mediunidade, de exercitar esse dom divino, de nos aperfeiçoarmos em prol do bem, da caridade. Então, quando esta mediunidade é bem direcionada, nós vamos ver mais adiante, realmente podemos colher frutos saborosos, frutos saudáveis. Caso contrário, também teremos consequências. Daí dizer que aquela frase, também como nós costumamos ouvir, que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. E aquele que muito errou é também beneficiado, por assim dizer, por esse mecanismo, por esse dom, para que ele possa também atenuar e amenizar as suas faltas. E Kardec esclarece que no plano espiritual, entre as diversas revelações mediúnicas que nós já temos, condições, são através dos espíritos que nós conseguimos realmente caminhar. Os espíritos que nos trazem aquilo que ainda os seres encarnados não têm condições de realizar, não têm condições ainda de internalizar. Então, essas informações, essas revelações do mundo espiritual nos trazem também o alento, a consolação. Observe, só para dar um exemplo, quantas obras nós temos à disposição. A doutrina espírita, somente através de Chico, mais de 450 obras, através da sua mediunidade abençoada, trazendo histórias, trazendo situações, trazendo exemplos que nós podemos tomar para nós mesmos. E a partir dali também modificar as nossas vidas, redirecionar os nossos passos. Então, a mediunidade traz em si esse bálsamo divino. E a todas as pessoas, a todas as criaturas, indistintamente, seja qual for a origem, o credo, a religião, nós todos temos a capacidade de receber também e colher esses bons frutos. E a doutrina espírita retira esse véu, esse desconhecimento e mostra a todos nós essa conexão que existe, que está ao nosso alcance. Basta que a gente queira também se dedicar e buscar. Ah, mas a mediunidade independe também da nossa vontade. Isso é verdade. Independe porque
aqueles médiuns ostensivos, quando a mediunidade é expiatória, quando a mediunidade vem com uma imposição, de fato, não temos muito o que fazer a não ser arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Agora, eventualmente, podemos também atrasar um pouco a realização desses propósitos. Vai depender do amadurecimento de cada um, vai depender da boa vontade. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a utilidade dessas manifestações, já que muitas vezes os espíritos que aparecem, que se comunicam, sabem tanto quanto nós, ou às vezes sabem até menos. Nem sempre recebemos a comunicação de um doutor Bezerra de Menezes, ou de uma Joana de Ângeles, da Veneranda. Normalmente recebemos comunicações de espíritos que estão quase que na mesma faixa, ou até às vezes abaixo da nossa faixa vibratória, moral. Qual é o sentido disso? E os espíritos vão responder que o plano maior revela fatos que os homens ainda não teriam como alcançar apenas do plano da matéria. E esses espíritos também são instrumentos, muito embora às vezes não tão evoluídos, são instrumentos para demonstrar os desígnios divinos, a vontade de Deus, porque todos nós estamos sob a égide do Criador. Todos nós estamos sendo coordenados, supervisionados por espíritos superiores. E todos aqueles que são criados por Deus são capazes também de fazer a sua vontade. Então, ao mesmo tempo, quando esses espíritos se comunicam, às vezes o espírito mais evoluído, eles também têm o cuidado de não impedir o nosso crescimento intelectual e moral, ou criar soluções mirabolantes, ou respostas para os nossos problemas. Porque muitos encarnados poderiam achar que fazendo essa invocação, essa consulta, receberiam a resposta ali na bandeja. Mas não é bem assim. É necessário esforço, é necessário mérito, porque senão não há evolução, não há progresso. Então, esperar que dessa relação, desse vínculo com o mundo espiritual, nós possamos nos beneficiar do ponto de vista material, é realmente um engano, é um grande equívoco. Há quem pense dessa forma, há quem busque também esses caminhos, porque assim como os encarnados, como nós aqui encarnados estamos, nos associamos a pessoas que temos afinidade, que temos pensamentos, comportamentos semelhantes, os espíritos também. No mundo espiritual, nós vamos nos associar, mesmo estando encarnados, seja em pensamento, através dos sentimentos, das vibrações, com espíritos que pensam e vibram da mesma maneira que a gente. Então, se há o interesse de causar mal, prejuízo, transtorno, ou qualquer outro tipo de situação embaraçosa, nós estaremos também acompanhados dessas entidades. Então, o homem que demonstra o amadurecimento, o homem que demonstra o crescimento das suas virtudes, já tem essa consciência sobre a sua condição de espírito e, consequentemente, sobre essa faculdade. Porque a finalidade das comunicações mediúnicas é tratar, na verdade, das situações da vida espiritual, da vida futura. Não há interesse de coisas comuns, corriqueiras, de frivolidades. Os espíritos que se ocupam dessas questões são espíritos inferiores. Nós vamos lembrar aqui da hierarquia, da escala dos espíritos que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos. São os espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e as classes, e assim sucessivamente. Então, aqueles espíritos que estão mais abaixo nessa pirâmide, por assim dizer, são espíritos que estão ali vagando e procurando tumultuar e causar problema. Assim são as pessoas também. Aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que é violenta, agressiva,
que arruma confusão, que gosta de problema o tempo inteiro. Então, a mediunidade desviada dos propósitos divinos, ela traz sérias e graves consequências. Então, antes dessas revelações dos espíritos, nós percebemos que o homem fazia, às vezes, suposições sobre o mundo espiritual, sobre o que poderia acontecer ou deixar de acontecer. Mas hoje é a presença inequívoca desses espíritos que demonstram a realidade imortal. E permite que todos nós possamos conhecer um pouco mais. Muito embora estejamos hoje aqui, transitoriamente nesse corpo físico, nesse corpo material, mas nós somos espíritos e vamos retornar à origem, ao mundo espiritual. Porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar. O mundo físico tem também a função de nos trazer a prática dessas experiências, que enquanto espíritos já adquirimos, porque é teoria e prática. Então não adianta o aluno só estudar para a prova e não fazer a prova. A prova, na verdade, é a própria encarnação. É a necessidade que o espírito tem de mergulhar num corpo de carne, de passar pelas vicissitudes da vida, de enfrentar dor, sofrimento, angústia, tristeza, de viver alegrias, felicidades, prazeres, e um pouco de cada coisa para que ele possa também assimilar esses conhecimentos, esses aprendizados e também desenvolver-se enquanto espírito que foi criado simples e ignorante. Então, Kardec vai dizer ainda que se a espiritualidade superior não tivesse mais nada para revelar, só o conhecimento da existência do plano espiritual já seria suficiente para todos nós encarnados. Então, se depois de tudo que nós terminarmos de falar aqui, não conseguirmos fixar nada, só saber que nós estamos aqui enquanto espíritos e que existe um mundo espiritual já seria o suficiente. É disso que Kardec está falando. Então, hoje, muitos de nós, inclusive os próprios espíritas, às vezes até têm dificuldade de se convencer da existência desse mundo espiritual. Muito embora todas as provas, todas as realidades que nós estamos vivendo. Mas, aos poucos, essa consciência vai chegando e vamos também internalizando e deixando de inventar, ou de criar, ou de imaginar que é algo sobrenatural, que é algo fantasioso. E é interessante o que André Luiz fala também no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele tem a oportunidade de estudar um pouco mais sobre mediunidade. Ele, junto com um espírito chamado Hilário, estão observando sob a coordenação do espírito instrutor, chamado Aulus. E naquele momento, eles participavam de uma reunião mediúnica que era realizada dentro de uma casa espírita, e os trabalhos estavam transcorrendo de uma forma tranquila, harmoniosa, equilibrada, quando de repente o espírito Hilário, que acompanhava André Luiz, estava ali percebendo que as pessoas estavam buscando ajudar os presentes, as pessoas que estavam presentes, com mensagens e tal. Mas aí ele se dá conta que muitos daqueles que estavam ali presentes na reunião esperavam soluções sobre suas questões pessoais, que é um outro detalhe que a gente precisa pontuar aqui. Então, essas soluções, na verdade, eram os interesses particulares, eram as preocupações frívolas do dia a dia. Será que eu devo gastar comprando aquilo? Será que eu devo fazer uma viagem? Será que eu não devo encontrar com fulano, cicrano? Quer dizer, questões que cabem a cada um de nós decidir, independentemente da espiritualidade. É claro que podemos e devemos orar a Deus, rogando a Ele que nos dê discernimento, que nos dê clareza sobre aquilo que nós precisamos fazer, sobre aquilo que nós queremos realizar. Mas é claro que essas decisões não cabem aos espíritos.
mesmo o anjo da guarda, mesmo o espírito protetor, mesmo um espírito que esteja nos auxiliando naquele momento, na nossa encarnação. E naquele momento também, esse espírito hilário pergunta ao instrutor se essas respostas que eram trazidas pelas entidades, pelos espíritos, no mundo espiritual, serviam como alguma resposta definitiva para os problemas dos encarnados. E o orientador vai dizer a ele que não. E ele ainda diz assim, que entre o auxílio e entre a solução, existe, na verdade, uma distância que pode ser grande ou não muito grande, vai depender da dificuldade, do grau de dificuldade que cada um vai ter em compreender aquela dificuldade. Em compreender que sou eu que tenho que me esforçar para superar os meus limites, superar os obstáculos, superar os desafios que a vida me oferece. Se é uma prova que eu tenho que fazer, se é um concurso, se é uma viagem, uma reunião, um estudo, seja o que for. Então, cada espírito traz em si mesmo as forças e as condições para realizar aquilo que se propõe. Então, não é... É claro que é comum, a gente ouve muito isso e vê as pessoas entregarem ao outro, no caso, a espiritualidade ou alguém, aquilo que cabe a ele fazer. Então, não estamos aqui hoje para fazer da mediunidade uma muleta, uma cadeira de rodas, ou um suporte para o nosso próprio benefício. A espiritualidade observa o passo a passo, especialmente daqueles médiuns que, diante daqueles que ele quer se demonstrar, se apresentar como um bom médium, e também observa o que há por trás daquele médium, o que existe no seu coração, o que existe na sua consciência. Então, aí aquele momento o espírito pergunta para o instrutor, então de que adianta o intercâmbio? Porque essa porta aberta, para que essa porta aberta, então, entre os encarnados e desencarnados? Aí ele diz, é como se muita gente achasse que os espíritos fossem desocupados no mundo espiritual, que estão ali para nos servir, e não é essa a intenção, não é esse o objetivo. Espíritos que estão na erraticidade, que esse período de tempo entre uma encarnação e outra, não estão ali desocupados, não estão ali para não fazer nada. É claro que muitos estão, que buscam esse caminho, mas os espíritos que já estão conscientes, já buscam trabalhar, estudar, servir. Entre uma reencarnação e outra, é um momento de aprendizado, de recarregar o conhecimento, de se preparar para a nova existência. Espíritos que ficam 20, 30, 40, 50 anos no mundo espiritual para realizar missões, para reencarnar neste mundo físico e trazer para a humanidade, para a coletividade, progresso, crescimento, aprendizado. E naquele momento o instrutor também chama a atenção para a importância desse processo evolutivo, dessa cooperação que deve existir entre mundo invisível e mundo visível. Lembra também das leis divinas, a lei de solidariedade, a lei de cooperação, a lei de fraternidade. Porque para evoluir, ninguém vai conseguir sem colaborar com aqueles que estão mais atrás. É como um ditado que a gente ouve, ninguém solta a mão de ninguém. Porque se a gente solta e vai lá para frente, a gente vai ter que voltar para buscar quem ficou atrás. Ou vai ter que esperar aquele que ainda caminha a passos lentos. E os espíritos sabem disso. Os espíritos superiores, que já estão mais à frente, já chegaram a essa convicção, já chegaram a essa conclusão. Então, é princípio da lei natural que todos nós nos ajudemos mutuamente. E aí, no final, o instrutor afirma que cooperar com os espíritos
esclarecidos. É uma forma também de atrair as boas simpatias, de atrair as boas companhias, seja na vida física, seja na vida espiritual. Entidades amigas que nos auxiliam aqui nessa reencarnação, construindo também facilidades, mecanismos para que a gente possa vencer, não de forma sorrateira, ou mesmo querendo burlar as leis divinas, não. Se a gente tiver de atravessar uma ponte, nós vamos ter que atravessar essa ponte. Mas, com certeza, é muito melhor atravessar uma ponte com amigos do que atravessar essa ponte sozinho. E é isso que a mediunidade também nos oferece. Bons amigos ao nosso lado, companheiros que já nos conhecem, que já se aproximaram de nós, que já têm a capacidade também de nos auxiliar de uma forma mais importante. Então, mediunidade é responsabilidade. Mediunidade é um compromisso. É um dom divino que nós recebemos para o nosso próprio adiantamento moral. E como Kardec vai comentar no livro dos médiuns, sobre vários perigos, vários inconvenientes que existem na mediunidade. Esses desafios são também comuns a todos aqueles que se propõem ao trabalho divino, seja ele qual for, porque o médium não é só aquele que está sentado numa cadeira, próximo de uma mesa, numa reunião mediúnica, realizando ali o intercâmbio entre os espíritos. A mediunidade ela é exercida em todo lugar, em todo momento, com todas as pessoas, dentro do lar, na família, no trabalho, na rua. Somos sempre intermediários, somos medianeiros de Deus. E que bom quando somos medianeiros para o bem, quando somos uma ponte para o amor, para a caridade, para o respeito ao próximo, para contribuir, para diminuir as misérias alheias, para diminuir também o choro, enxugar as lágrimas. Então, esse adiantamento moral é o que pode ser produzido por uma mediunidade, por uma conduta, porque é também uma conduta, é uma postura, é um comportamento que todos nós podemos ter da melhor forma possível. Então, poucos são aqueles que observam também esses cuidados necessários para o exercício dessa boa mediunidade. Porque imaginar que esses riscos não existem é realmente se iludir. Imaginar que os espíritos estão se comunicando a todo momento, isso é verdade. Mas que tipo de comunicação eu estarei dando espaço? Qual é o teor dessa mensagem, dessas ideias? Não vamos aqui achar que vamos entregar aos nossos guias, aos nossos mentores, essa responsabilidade, essa tarefa de nos orientar exclusivamente. Temos também a nossa cota de participação, a nossa parte dentro desse processo de aprendizagem. E essa mediunidade, quando bem instruída, nos traz também bases sólidas para que possamos estar atentos e vigilantes, porque a todo e qualquer momento é possível cair, falhar, seja quem for, aonde for. Várias e várias histórias são contadas nos livros espíritas, na literatura espírita, de médiuns experimentados, médiuns conhecedores, estudados, e mesmo assim acabam falhando. No livro Mensageiros, também de Chico, por André Luiz, temos ali as histórias de vários espíritas que se equivocaram, falharam nas tarefas que receberam para a realização do trabalho mediúnico. Então, o dom divino, quando desperdiçado, quando ignorado, quando maltratado, realmente não será um resultado muito positivo.
Então, essa postura de, às vezes, deixar que os espíritos, que os guias, né, tenham essa tarefa de nos orientar, trazem também grandes problemas para os médiuns como um todo. Os médiuns que integram grupos mediúnicos, médiuns que trabalham ostensivamente. Estamos aqui para estar atentos às mensagens que recebemos, para estar em sintonia, para estar buscando essa afinidade, essa sintonia fina com o alto a todo momento. E por vezes isso acontece ou pela vaidade, ou pela falta de estudo, ou pelos equívocos ainda da alma, que não se aperfeiçoou nos sentimentos, no amor, porque a mediunidade é também um ato de amor. Ajudar o outro sem exigir nada, sem cobrar nada. É um outro detalhe que a gente precisa também estar atento. A prática mediúnica, na prática mediúnica é possível se deparar com vários desafios. E dentre eles, quando decorrente dessa prática equivocada, a obsessão, a mistificação, o animismo e tantos outros. Então, Kardec vai nos dizer que a faculdade mediúnica, na verdade, não é uma doença, não é uma patologia, como às vezes muitas pessoas imaginam também. Na verdade, é um estado incomum, alterado, que o médium em transe demonstra nessa comunicação com um plano espiritual. Por isso que a prática da mediunidade, para aqueles que também apresentam problemas mentais, é perigoso. Ele vai nos dizer no Livro dos Médiuns, é necessário estar observando, atento. É possível? É possível acontecer que pessoas que tenham essas dificuldades apresentem também um grau de sensibilidade mais elevado. Mas aí devem ser tomadas as medidas cabíveis, buscar assistência médica e tudo mais, para evitar problemas ou danos graves, para não agravar esses problemas psíquicos também. Ele vai falando sobre a mediunidade nas crianças, que não deve ser estimulada, que deve ser observada, que os pais devem buscar a evangelização infantil para também iniciar esses conhecimentos. Então, às vezes a criança diz que está brincando com um amiguinho invisível. Não é um amiguinho virtual. O amiguinho virtual é no computador, no celular. Mas é um amiguinho invisível. Então, é necessário conversar também com a criança, observar, cuidar para evitar que isso se transforme em algo danoso. Então, esses aspectos são fundamentais. E um dos mais relevantes que nós sabemos e nós verificamos é a própria obsessão. Quando a pessoa se deixa envolver, se deixa levar pelas comunicações que ali estão sendo apresentadas. Nós sabemos da fascinação, é uma delas, a obsessão pela fascinação. E é difícil de ser desvendada e de ser resolvida, inclusive, até. Porque o médium se acha o portador da mensagem de entidades, de celebridades, às vezes, e para tirar aquilo da cabeça realmente é mais difícil. Então, é necessário realmente um estudo mais aprofundado, buscar esses conhecimentos, para que a gente não se deixe cair sob essas influências. E é claro que, às vezes, as pessoas também podem ser levadas a algumas condutas com relação a vícios e tudo mais. Tudo isso é por conta de uma mediunidade ainda não muito bem trabalhada. E aqui a gente pode lembrar da questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos, e eles vão responder muito mais do que vocês imaginam. De tão comum, de tão ordinário que é isso, são os espíritos que nos dirigem.
são os espíritos que nos dirigem, que nos envolvem de uma forma tal que nem sequer percebemos. Então, Kardec comenta que essas comunicações podem trazer também um teor inferior ou um teor de superioridade moral. Mas isso vai depender também dos espíritos que ali estão se comunicando. Mas lembrando que os espíritos superiores jamais se contradizem, jamais se contradizem. Ele pode se comunicar várias vezes, a sua mensagem estará sempre condizente com um padrão ético, moral, íntegro. E é isso que, enquanto encarnados que estamos, temos o dever também de distinguir, de discernir. Então, esse aprofundamento nos estudos, para distinguir essas comunicações, essas questões são fundamentais, muito mais do que a forma em si, do que a maneira como essas comunicações aparecem. Então, desde os primórdios, que essas realidades sempre foram muito comuns. E a doutrina espírita veio nos trazer maneiras, vamos dizer assim, de identificar, de sistematizar, de buscar o entendimento muito mais literal até daquilo que está se apresentando. Não só do ponto de vista do fenômeno, mas também do ponto de vista científico, filosófico. Então, nenhum médium está livre desses desafios. Nenhum médium está livre de ser enganado por algum espírito mal intencionado. Ah, João, mas mediunidade não é dom divino? É dom divino, sim. Mas tudo que Deus criou é da sua benevolência, é do seu amor para todos nós. Mas nós, enquanto homens, ainda não conseguimos compreender aquilo que ele nos oferece. Nos desviamos do caminho, perdemos a consciência, perdemos o fio da meada, o roteiro que foi planejado para todos nós, e acabamos perdendo também a oportunidade do progresso na reencarnação. Então, a mediunidade, muito embora seja esse dom divino, deve ser também bem cuidada, bem conduzida, porque não existe médium perfeito, não existe aquele que possa ser dito, tal médium jamais será enganado. E Kardec fala sobre isso. Está lá no livro dos médiuns. Qual é o bom médium? O bom médium é aquele que se deixa menos enganar. Ou seja, se ele se deixa ser menos enganado, é porque em algum momento ele vai ser enganado. Ou ele vai se deixar levar por alguma situação. Por quê? Porque não existe perfeição. Então, a necessidade da vigilância, do estudo, da conduta moral, para que o médium possa perceber todas essas características o tempo inteiro, jamais se deixar levar ou se envolver pelas circunstâncias, pelas situações. É como estar confiante em Deus, sim, é como ter a fé inabalável, mas também sempre colocando a razão como elemento fundamental nesse contexto do qual o médium participa. Como vai dizer Kardec, estudar, comparar, se aprofundar, buscar constantemente esse aperfeiçoamento. É uma regra de ouro para todo e qualquer medianeiro. Todo aquele que deseja realmente exercitar essa mediunidade divinamente. Porque vai dizer Kardec, mediunidade é coisa santa e deve ser exercida santamente. No sentido mais amplo da palavra. Santamente, com correção moral, com equilíbrio, com a vigilância, com a humildade, com a simplicidade, com amor, para que os bons espíritos também se aproximem de nós. Porque qual é o bom médium? Está lá no Evangelho também. É aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. Não quer dizer que o bom médium não vá também transmitir comunicações de espíritos malfazejos, de espíritos inferiores. Não, isso faz parte. Mas ele estará acompanhado
protegido e amparado pelos bons espíritos. Então, a mediunidade é realmente uma concessão divina em nossas vidas, para a humanidade. E Jesus nos trouxe isso como o maior exemplo. Ele nos trouxe de uma forma pública, espontânea, para tudo e todos, revelando a nós a eternidade da vida, revelando a imortalidade da alma, revelando que ele, como o maior instrumento de Deus, embora governador espiritual do nosso orbe, servindo ao Criador, veio até o planeta para divulgar a doutrina do amor, para acender as luzes nos corações humanos que estavam ali desesperados, sem esperança. Então, assim como Jesus era um médium de Deus, nós também podemos ser, através dos Espíritos, transmitindo a mensagem do Pai para crescimento, para melhoria, para desempenhar também cada um a sua missão, seja ela qual for. Não precisa ser a missão do Cristo, jamais, mas dentro da nossa realidade, dentro do lugar onde nós fomos convidados a florescer, onde Deus nos plantou, que possamos estar ali exercitando sempre o bem, servindo, ajudando. É claro que às vezes vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Isso abrange a toda a humanidade. Não há ninguém aqui que esteja isento, mas lembrar que Jesus personificou para nós essa perfeição divina, se transformando naquele intérprete da verdade, e que nós também temos a oportunidade, dentro do nosso contexto, de fazer também um pouco. Isso é realmente importantíssimo. Transmitir um pouco dessa grandeza, do amor de Deus, por cada um de nós, pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda ignoram, por aqueles que ainda estão no atraso moral e espiritual, realmente nos faz ter alegrias no coração. Mesmo que diante do sofrimento, diante das pressões, diante das coisas que vão acontecendo, porque o médium, ele é testado a toda hora, a todo momento. Ele não recebe um presente e vai usufruir e ter prazeres com esse presente. Não é disso que a gente está falando. O médium recebe uma ferramenta, recebe um instrumento de trabalho, e ele precisa colocar nas suas mãos para arar o terreno, preparar o plantio, colocar as sementes, esperar que elas nasçam, para colher os frutos depois. E sem se preocupar com o tempo, sem ter pressa, sem ansiedade, porque Jesus deu o seu testemunho, mostrou para todos nós que essa conexão, essa fidelidade com Deus, de fato, é capaz de nos transformar. E estamos aqui para quê? Para nos transformar. A mediunidade é um impulso, é um acréscimo, é um plus que Deus oferece a todos nós para a realização dessas transformações, dessas mudanças íntimas, que às vezes são imperceptíveis aos olhos da vida humana, da vida física, mas que mais cedo ou mais tarde brilharão como nunca. E nós todos seremos mais felizes, teremos a paz tão desejada, e vamos agradecer pela diversidade dos problemas, dos dons divinos que recebemos, de tudo isso que o nosso Pai está nos oferecendo. Então, os espíritas que pretendem assumir a condição da seara, de tarefeiros dessa seara do Cristo, devem realmente ter em Jesus esse exemplo maior. E para realizar esse trabalho, como servidor, como um tarefeiro no campo mediúnico, o Evangelho é, sem dúvida alguma, o grande roteiro que nós temos, o grande mapa que nós temos à nossa frente.
e a doutrina espírita nos oferece também diversos trabalhos para que cada um seja capaz de desempenhar os seus dons, utilizando cada um da melhor forma. Então aqui, já nos encaminhando para o encerramento do nosso trabalho, vamos deixar uma reflexão para vocês. Será que você já identificou o seu dom divino? Será que você já consegue praticá-lo na sua vida? Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a paz e a tranquilidade. Que assim seja. Obrigada, João. Eu estou aqui mergulhada nas reflexões que você traz. Que E agradeço. reflexões práticas mesmo, né, para esse exercício, para o melhor uso dessa ferramenta divina em nossas vidas. Muito Verdade. obrigada mesmo, e que a gente possa encerrar a noite com essas reflexões muito vivas na mente, para que no amanhã vindouro a gente ainda desperte para um novo dia, ciente e consciente da grandeza dessa ferramenta que temos, que é a mediunidade. Eu achei Assim muito seja. interessante esse plus que Deus nos concede na sua infinita bondade e misericórdia por todos nós, seus filhos, nessa jornada terrena. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento, pela sua presença aqui e pela sua existência enquanto colaborador do GSE. Mestre amado Jesus, aqui te agradecemos. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela mediunidade que nos concede. Penso eu, nos dizendo, como declaração de amor pelos seus filhos: não vos deixareis órfãos, não vos deixareis desconectados da pátria espiritual, depositando em nossas mãos, simbolicamente, a ferramenta da mediunidade, e que saibamos, através do estudo, através da transformação íntima, afinarmos cada dia mais essa sintonia com a espiritualidade. Espíritos também somos nós, mas com a espiritualidade que se encontra fora da matéria, e que os nossos canais mediúnicos, através da nossa modificação íntima, estejam cada dia mais refinados e sintonizados com as leis divinas. E assim, divino amigo, agradecendo a equipe espiritual que se faz presente, atuando amorosamente, incansavelmente no nosso abençoado planeta Terra, nós, esperançosos e confiantes num amanhã de mais amor e mais fraternidade, encerramos a reunião da noite de hoje, agradecendo a todos que aqui se fizeram presentes, e que assim seja. Boa noite a todos, uma excelente noite de descanso e de refazimento das Que assim energias seja. físicas, emocionais. Amém. Muitas